Bem-vindo, programadores, ao canal Programando Juntos. Meu nome é Leandro Castro e hoje nós vamos ter aqui a nossa terceira aula do curso de criação de jogos utilizando Phaser e JavaScript. Na aula passada, a gente aprendeu como que a gente utiliza sprites, como que a gente insere nosso personagem na tela. E nessa aula a gente vai aprender a movimentar ele pela tela e também a realizar ali o movimento de ataque, usando as teclas do teclado, beleza? Então, vem comigo para a gente aprender como que faz isso juntos. Beleza. Primeiro passo, então, a gente vai fazer o seguinte. Vim aqui e vou iniciar o nosso projeto, certo? Olha lá, buildou ele. Eu vim aqui, ver ele rodando. E aqui temos o nosso joguinho já rodando, beleza? Então vamos agora começar a fazer a implementação para a gente poder movimentar o nosso personagem, certo? Primeira parte, eu vou vir aqui, ó, source, e vou criar aqui um arquivo chamado controls.ts. Vou jogar ele aqui para o lado direito, para ficar mais fácil a gente ver o que a gente está fazendo. Show! Primeira coisa que eu vou fazer é exportar uma função chamada createControls. Essa função vai esperar a própria cena como parâmetro. Eu vou até tipar aqui de uma vez, para a gente poder utilizar ali todas as propriedades dessa cena, certo? Beleza. E aqui eu já vou retornar o seguinte, ó. Return scene.input.keyboard.createCursorKeys. Ponto e vírgula. Beleza. Essa função vai ser só isso. E vou também tipar aqui o retorno dessa função, para quando a gente lidar com o que retornar aqui, a gente consiga já ter ali os atalhos do próprio editor para a gente poder lidar mais fácil com os objetos. Vamos fazer o seguinte, o retorno vai ser phaser.types.input.keyboard.cursorKeys. Certo? Vou salvar, formata aqui sozinho para mim. Beleza, essa é a primeira parte. Agora a gente vem aqui no arquivo game.ts e vou importar a função que a gente acabou de criar com import createControls. Tá aqui já, ó. Show de bola. Vou adicionar aqui uma propriedade na nossa classe, vou chamá-la de controls, e nessa propriedade eu vou armazenar o que retorna dessa função aqui, esse cara aqui, ó, para a gente poder manipular aí as entradas de controle e tudo mais. Show? Então, vou vir aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Na última linha aqui da nossa função create, this.controls recebe createControls. E como parâmetro, eu vou passar a própria cena onde está rodando o jogo, this. Certo? Vou salvar. E agora vamos para a implementação das funções de movimento, beleza? A primeira coisa que eu vou fazer aqui no nosso arquivo controls é o seguinte. Vou criar uma constante onde eu vou definir a velocidade padrão de movimento aqui do personagem. Eu vou usar a velocidade padrão como 200. Se você quiser que ele se move mais rápido, é só você aumentar esse valor. Se você quiser que ele se move mais devagar, é só você diminuir o valor, tranquilo? E vou também criar aqui agora uma função chamada moveRight. E ela vai fazer o personagem se mover para a direita. Ela espera como parâmetro o próprio player e ela vai retornar void, certo? Ou seja, vazio. Aqui dentro da nossa função moveRight, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: player.setFlipX e vou botar como falso. Essa função faz o seguinte: ela basicamente vai dizer ao phaser se é para fazer um flip assim, ó, no nosso sprite. Se eu botar o valor como true, o nosso sprite vai ficar espelhado na horizontal. Se eu deixar como false, ele vai ficar posição normal. Como a gente está querendo que ele se move para direita, minha direita para cá, eu vou manter falso, que não é para espelhar o sprite, beleza? Segundo passo, eu vou executar aqui a animação de movimento do nosso jogador, porque nesse momento aqui ele vai estar andando, correto? Então a animação, você lembra quando a gente cadastrou essas animações aqui no nosso arquivo player, é o player walk, é responsável por poder fazer a animação dele andar. E por fim, vou setar a velocidade do jogador. Set velocity
X. Por que X? Porque eu quero que ele se movimenta no eixo X, que é na horizontal. Se eu manter um valor positivo aqui, ele vai se movimentar em direção ascendente, ou seja, para o lado de cá. Se eu manter um valor negativo, ele vai se movimentar em direção descendente, para o lado de cá, certo? Eu vou manter aqui simplesmente a velocidade default para ele poder se movimentar. E a função para ele se mover para a esquerda é muito parecido com essa daqui. Vamos implementar ela agora. Const move left recebe. Vai esperar aqui o player também como parâmetro. Também vai retornar void. E aqui, como ele está movendo para esquerda, eu quero sim espelhar aqui o sprite dele para ele virar assim, para ele estar apontando para o outro lado que ele vai estar andando, certo? Vou também executar a animação de caminhada, player walk, e vou também setar a velocidade. E dessa vez é uma velocidade negativa, porque em vez de ele vir para cá, eu quero que ele venha para cá. Sempre a velocidade default, porém com um sinal de negativo aqui. Show! Agora vamos fazer a mesma coisa para ele andar para cima e para ele andar para baixo, beleza? Const move up. Espera também o player como parâmetro. Também retorna vazio. Show! Nesse caso aqui, eu não vou mexer nesse set flip x, porque se ele estiver virado para cá, ele vai continuar virado para cá, só que andando para cima. Se ele estiver virado para cá, ele continua virado para cá e andando para cima. Show! Vou copiar aqui, ó, porque também vamos disparar aqui a animação de caminhada do personagem. E vou fazer o seguinte, player.setVelocity, em vez de ser x agora, é y, porque a gente vai movimentar ele no eixo y. E sempre a mesma regra. Para você andar em velocidade ascendente, você vai botar um valor positivo, ele vai fazer assim. E na direção descendente, um valor negativo, e ele vai fazer assim. No phaser, ali o plano cartesiano começa a contar no canto superior esquerdo, aqui em cima aqui. Se vai descendo, você está avançando no eixo y, e se você está andando para cá, você está avançando no eixo x, beleza? Então, como a gente está movendo para cima, é uma velocidade negativa. Vou deixar aqui velocidade default. E agora vamos implementar agora a função de mover para baixo. Const move down. Player. Também vai esperar o void aqui. Vou copiar daqui, ó, mais rápido pra gente. Show. E aqui a mesma coisa também, porém eu vou tirar aqui o sinal de negativo, porque quando eu vou para baixo, ele está ascendendo no eixo Y. Show de bola. E por último, a função de ataque. Player também retorna void. E vou copiar aqui. Em vez de player walk, eu vou deixar player ataque. Vou salvar. Show de bola. Agora nós vamos implementar a função que captura o momento que o usuário aperta as teclas do teclado, para a gente poder chamar essas funções aqui e de fato fazer o personagem se movimentar ou atacar, beleza? Vou implementá-la, vou exportar aqui uma outra função, vou implementá-la aqui, ó, export const, e vou chamá-la de config controls, certo? Ela também retorna vazio. A gente não vai esperar retornar nada dela. Show. E aqui, como parâmetro, a gente vai esperar, primeiro parâmetro, o player, para o qual a gente está configurando os controles. Os controles que nós estamos configurando, que é basicamente o que vai retornar daqui, ó. Então, o tipo aqui é esse mesmo tipo. Vou copiar aqui, ó, phaser, types, input, keyboard, cursor keys. Aqui, ó, 2 pontos. Play, ponto e vírgula, e o último parâmetro é a própria cena que a gente espera aqui. E vou tipar também. Phaser.cena. Vou salvar, formatou para mim, beleza. Agora vamos fazer
de fato a implementação da função. De início, a gente vai considerar que o nosso jogador ele está sem se movimentar, tanto em eixo Y quanto em eixo X. Ele vai ficar parado para início de conversa, beleza? E aqui, finalmente, para a gente conseguir capturar o momento que o jogador está apertando ali o botão, a gente vai fazer o seguinte: se controls. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte: vamos capturar se a tecla right está apertada. A gente escreve aqui right.isDown. Se ela estiver apertada, a gente vai entrar nesse laço aqui e vamos executar aqui a função moveRight, passando o player como parâmetro, certo? E retornando vazio, porque entrou aqui, a gente quer que ele comece a se movimentar para a direita e encerra a execução dessa função, não é para executar nada que tiver para baixo aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa para os outros movimentos. A gente fez para a direita, vamos fazer agora para a esquerda, para cima e para baixo, beleza? If controls left is down, então a gente vai fazer move left, passando o player como parâmetro, e return vazio aqui para parar de executar a função. Agora vamos para cima, controls up is down, move up, passando o player como parâmetro e retornando vazio. Agora para baixo, controls, if controls down is down, move down, passando também o player como parâmetro, beleza? Aqui e por fim, se não entrar em nenhuma dessas funções aqui, significa que ele não está se movimentando, correto? Se ele não está se movimentando, eu vou executar aqui a função para dar play na animação do nosso personagem parado, porque aí ele tem que parar de executar a animação de andar, né? Ele tem que ficar parado. Então eu vou chamar aqui, ó, player animes.player, aí eu vou passar aqui player idle true, e ele vai executar a nossa animação de movimento. Ele vai estar paradinho ali, aquela animação dele respirando, certo? Vou salvar e, por último aqui, vou fazer também a animação de ataque. Se control, faltou aqui o ataque, se control space, a gente vai atacar com a barra de espaço. Quando a barra de espaço for apertada, ou seja, is down, nós vamos também executar a função de ataque, player, e retornar vazio. Show de bola. Vou salvar e por aqui está finalizado. Agora a gente volta aqui no nosso arquivo GameTS e vamos importar aqui, ó, essa função config controls aqui junto com a create controls, ó. Show de bola. Ela está pronta para ser utilizada. A gente vai fazer o seguinte, ó, aqui dentro da nossa classe a gente vai criar uma função chamada update. Essa função é a função padrão do Phaser e ela executa a todo momento que é atualizado qualquer coisa na tela do jogo ali. Ou seja, ela executa várias vezes por segundo e nela é boa para você poder colocar esses comandos de captura de teclado, essas coisas. Então eu vou fazer o seguinte, para a gente configurar o nosso controle, eu vou chamar a função config controls dentro aqui da função update e vou passar para ela como parâmetro. Ela espera o player, ou seja, eu vou passar o player para ela. Ela espera os controls, vou passar this controls. E ela espera a cena, eu vou passar a cena para ela também como parâmetro. Show? Aqui você pode ver que a gente não está usando essa cena ainda, mas a gente vai usar mais para frente. Eu já estou passando ela aqui, não precisa apagar. Show? Salvei tudo, está tudo aqui agora no jeito. Vamos ver o resultado do nosso código. Vou atualizar aqui a página e nesse momento a gente já consegue ver o nosso personagem se movimentando, a gente consegue ver ele atacando, porém ele ainda sai do mapa, olha só, ele não está parando ali na água e o ataque dele também executa várias vezes antes de terminar a animação. Show? Em relação a isso, eu vou deixar para poder tratar esses detalhes na próxima aula. Então, se você está assistindo até aqui, se você está gostando,
curte o vídeo, se inscreve no canal para você ficar por dentro de quando sair a próxima aula e você poder ir acompanhando com a gente o desenvolvimento desse jogo do zero, beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês estejam curtindo, estejam aprendendo. Se eu estou te ajudando de alguma forma, considere se inscrever no canal, deixar um like, deixa um comentário aí também, porque ajuda muito o meu vídeo ter alcance no YouTube, você me ajuda demais. Então, valeu galera, até a próxima, falou!